texto Vênus em Dois Atos, de Saidiya Hartman, discute a dificuldade e até a impossibilidade de contar a história real das pessoas escravizadas, principalmente das mulheres negras. A autora mostra que quase tudo o que sabemos vem de arquivos históricos criados por pessoas que participavam da escravidão, como traficantes, capitães de navios e donos de escravos. Ou seja, a história foi registrada por quem exercia a violência e não por quem a sofreu. A figura de Vênus aparece como um símbolo dessas mulheres escravizadas. Não é uma pessoa específica, mas várias mulheres que aparecem nos registros com nomes diferentes, sempre associadas à exploração, violência e morte. Elas não têm voz própria nesses documentos. Não sabemos o que pensavam, o que sentiam ou como viviam de verdade. Só sabemos o que foi dito sobre elas por outros. Hartman mostra que o arquivo histórico é violento, porque reduz essas pessoas a objetos, números ou descrições desumanizantes. Muitas vezes, elas aparecem apenas como mercadoria, como corpo explorado ou como vítima de violência extrema. Por isso, tentar reconstruir suas histórias é muito difícil, porque quase não há informações sobre suas vidas reais. A autora, então, levanta uma questão importante. Como contar a história dessas pessoas sem repetir a violência do passado? Se a gente só repete o que está nos arquivos, acaba reforçando essa visão desumanizante. Mas, ao mesmo tempo, se a gente inventa ou imagina demais, corre o risco de criar algo que nunca existiu. Ela usa o exemplo de duas meninas que morreram em um navio negreiro. Uma delas é chamada de Vênus. Quase não há informações sobre ela, apenas algumas falas em um julgamento. Hartman pensa em criar uma história para essas meninas, imaginando amizade, cuidado e humanidade entre elas. Mas ela recua, porque percebe que isso seria inventar algo que não está nos registros. Esse é o duplo ato do texto. Primeiro, mostrar a violência do arquivo. Segundo, questionar como contar essas histórias sem distorcer ou apagar ainda mais essas vidas. No fim, Hartman assume que existe um limite. Nem tudo pode ser recuperado ou contado. Mesmo assim, ela defende que contar essas histórias ainda é importante. Não para reconstruir perfeitamente o passado, mas para reconhecer a violência, lembrar dessas vidas e pensar no presente. Porque as consequências da escravidão ainda existem hoje, e entender esse passado ajuda a entender o mundo atual. No final, o texto mostra que escrever sobre a escravidão é lidar com silêncio, perda e ausência. E que, às vezes, o mais honesto não é inventar respostas, mas reconhecer aquilo que nunca poderá ser totalmente conhecido. O texto Amo os artistas, etc., de Ricardo Basbaum, discute como o papel do artista mudou no mundo contemporâneo. O autor começa fazendo uma distinção importante entre o artista-artista, que atua de forma tradicional, e o artista etc., que é aquele que ultrapassa essa definição limitada e passa a exercer múltiplas funções ao mesmo tempo, como artista-curador, artista-escritor, artista-professor ou artista-ativista. Com isso, ele mostra que o termo artista sozinho já não dá conta de explicar a complexidade das práticas atuais, pois a arte deixou de ser algo isolado e passou a se misturar com outras áreas da vida e do conhecimento. Ao longo do texto, Basbaum valoriza o artista etc., justamente por essa capacidade de criar conexões entre arte, vida e sociedade. Para ele, a arte contemporânea não deve se restringir à produção de objetos, como quadros ou esculturas, mas deve envolver experiências, relações e processos coletivos. Nesse sentido, o artista etc. atua de forma mais livre e dinâmica, conectando diferentes pessoas, ideias e contextos, muitas vezes com forte ligação com o ambiente local em que está inserido. O autor também discute a ideia de que um grande evento de arte poderia ser organizado por um artista, e afirma que isso só faria sentido se fosse um artista etc. Isso porque esse tipo de artista não seguiria um modelo tradicional de curadoria, mas criaria uma proposta mais aberta, baseada em redes de colaboração, troca de experiências e produção de pensamento em conjunto. Nesse modelo, não participariam apenas artistas, mas também pessoas de outras áreas, como pesquisadores e profissionais diversos, que contribuiriam para a construção coletiva de ideias, mesmo sem produzir arte diretamente. Além disso, o texto apresenta uma crítica à noção tradicional de público. Basbaum
questiona a ideia de que a arte deve ser apenas consumida e propõe que ela seja vivida de forma mais profunda, em que as pessoas se envolvam e passem por processos de transformação. Assim, a arte deixa de ser apenas um espetáculo e passa a ser uma experiência ativa, que exige participação e compromisso. Por fim, o autor imagina um modelo de evento artístico que não fique fixo em um único lugar, mas que circule pelo mundo, sendo adaptado por diferentes contextos culturais e conduzido por artistas etc. locais. Essa proposta reforça a ideia de uma arte mais global, flexível e conectada com a realidade contemporânea. Dessa forma, o texto defende que o artista atual deve ser entendido como um sujeito múltiplo, que vai além das definições tradicionais e atua em diálogo constante com o mundo, transformando a arte em um campo aberto de experiências, relações e produção de conhecimento. O texto Arte Contemporânea Brasileira de Ronaldo Brito explica que, ao longo do século XX, a arte passou por uma transformação profunda que mudou completamente a forma como entendemos o que é arte. No início da modernidade, com o surgimento das vanguardas artísticas, houve uma ruptura radical com os padrões tradicionais. Antes disso, a arte era guiada por regras bem definidas, como a busca pela beleza, pela harmonia e pela representação fiel da realidade. Porém, com movimentos modernos, essa lógica foi quebrada. A arte passou a poder ser qualquer coisa. Isso significou uma liberdade enorme, mas também gerou uma crise, porque deixou de existir um critério claro para definir o que é arte. Essa liberdade da arte moderna não surgiu do nada, mas como uma forma de crítica e revolta contra os valores antigos. Ou seja, a modernidade não é só inovação, mas também negação do passado. A arte moderna passa a questionar o próprio mundo, o próprio olhar e até a própria ideia de realidade. Em vez de representar o mundo de forma fiel, ela começa a desconstruir o que vemos, mostrando que aquilo que consideramos real também é frágil e construído. Por isso, a arte entra em crise. Ela perde seu papel tradicional e passa a existir como algo instável, sem um lugar fixo. Nesse contexto surge a chamada crise da arte. A obra de arte fica dividida entre ser algo único, como defendia a tradição, e ser algo reproduzível, como permite a tecnologia moderna. Isso cria uma tensão permanente dentro da própria arte. A partir daí, a pergunta "isso é arte?" se torna comum, e a resposta do autor é provocativa. Não existe mais uma definição fixa. A arte é justamente esse campo problemático que precisa ser questionado o tempo todo. Outro ponto importante é a diferença entre o fazer artístico e o sistema da arte. O texto mostra que o valor da arte não está apenas na obra em si, mas também nas instituições que a cercam, como museus, mercado e crítica. Ou seja, a arte não é neutra, ela está inserida em um sistema social e ideológico que ajuda a definir o que tem valor ou não. A arte moderna percebe isso e passa a criticar esse próprio sistema, criando uma distância crítica em relação às instituições. Com o tempo, a própria modernidade é absorvida pela tradição. Aquilo que antes era revolucionário passa a ser aceito, estudado e colocado em museus. Isso cria uma contradição. A modernidade vence porque é reconhecida, mas também perde, porque deixa de ser revolucionária. É nesse momento que surge a arte contemporânea. A arte contemporânea não rompe totalmente com a moderna, mas passa a trabalhar sobre ela, refletindo sobre seus limites. Diferente da modernidade, que buscava romper com o passado, a contemporaneidade vive em um cenário onde tudo já foi feito. Por isso, ela se torna mais reflexiva e crítica. Em vez de criar algo totalmente novo, ela analisa, mistura, questiona e reorganiza o que já existe. Além disso, a arte contemporânea tem consciência de que faz parte de um sistema, mercado, mídia, instituições, e muitas vezes incorpora isso em sua própria linguagem. Movimentos como a pop art, por exemplo, mostram essa lógica ao trabalhar com imagens da cultura de massa, questionando o consumo e os valores da sociedade. Outro aspecto central é que não existe mais uma única linha de evolução da arte. Antes, era possível falar em estilos que se sucediam no tempo. Agora, há várias linguagens coexistindo ao mesmo tempo, sem uma hierarquia clara. A arte contemporânea é marcada pela diversidade,
pela complexidade e pela falta de um centro definido. Por fim, o autor mostra que a arte contemporânea é profundamente reflexiva. Ela pensa sobre si mesma o tempo todo. Ela não é mais apenas expressão ou beleza, mas um tipo de conhecimento crítico. Ela questiona sua própria existência, seu papel na sociedade e suas relações com o mundo. Nesse sentido, a arte deixa de ser apenas um objeto e passa a ser um processo de pensamento.